a voz que clama. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 3. Havia nas sagradas letras da Escritura uma promessa clara: uma voz se levantaria. Solitária, mas não silenciosa. Firme, mas sem a dureza da carne. Acesa com o fogo do céu, embora moldada em vaso de barro na fraqueza humana. Sua origem não seria nos palácios dos reis, nem nos sistemas religiosos, mas no deserto, pois é no deserto que Deus revela aquilo que é verdadeiro. Ali, toda força natural é removida, toda autossuficiência é esmagada. É no deserto que o homem é reduzido a nada, para que Deus possa ser tudo. Ali Deus levantaria sua voz, não em forma de ruído, mas por meio de um vaso quebrado, um homem esvaziado de si, cheio do Espírito Santo desde o ventre. João Batista era esse homem. Não era a luz, mas dava testemunho da luz. Não era o Cristo, mas seu arauto, enviado adiante para preparar o caminho do Senhor e endireitar as veredas diante dele. Não se vestia como os líderes religiosos, nem vivia entre os influentes. Alimentava-se de gafanhotos e mel, vestia-se de peles. Era um homem estranho ao mundo, mas plenamente conhecido pelo céu. Sua aparência era desprezada, mas sua autoridade vinha do alto. Não adornava sua pregação com lisonjas, nem polia a verdade para agradar aos fariseus. Ele não apenas falava, ele estava tomado pelo poder de sua mensagem. Seu brado era como o trovão que rasga o silêncio. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João não fez milagres. Nenhum cego enxergou por sua mão, nem mortos se levantaram por meio de sua palavra. E ainda assim, o próprio Senhor declarou: entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 11. E qual a razão de tamanha afirmação? Definitivamente, não foi por mérito próprio de João, pois a Escritura declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tampouco por força humana, pois não há bom senão um, que é Deus. A grandeza de João residia na missão singular que lhe fora confiada: ser o precursor imediato do rei, aquele que prepararia o caminho do Senhor. Nenhum outro nascido de mulher foi honrado com posição mais elevada. João foi o último e maior dos profetas da antiga aliança, a ponte viva entre a promessa e o cumprimento. Sua fidelidade foi notável, sim, mas foi sua missão que o exaltou. Quando chegou o tempo de diminuir, ele o fez sem resistência, e assim revelou o sinal daquele que verdadeiramente crê, aquele que desaparece para que Cristo seja visto. Ele não buscou glória, mas o noivo. Não temeu a espada de Herodes, mas a reprovação de Deus. Preferiu perder a cabeça a calar a verdade. Morreu sem coroa terrena, mas quão gloriosa coroa o aguarda nos céus. Seu sangue ainda fala, seu exemplo ainda prega, e a missão que carregava agora repousa sobre nós. Quando o Senhor ressuscitado disse aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ele nos fez participantes da mesma vocação: sermos hoje a voz que clama neste mundo deserto. Ele não nos chamou a fazer antes de sermos, não nos confiou uma obra antes de nos dar uma vida. E essa vida é Cristo em nós, operando pelo Espírito, real e eficaz, mediante a fé que nele depositamos. Por isso, não nos chamou a agir por impulso natural, mas a depender do poder do alto. A voz que clama no deserto é a de quem, pela luz do Evangelho, viu sua ruína, foi convencido do pecado, da justiça e do juízo,
e prostrado em rendição, foi conquistado por Deus para ser seu mensageiro. Clamar no deserto não é gritar por esforço, mas falar como quem já morreu para si e vive unicamente para aquele que o enviou. E o que devemos clamar? O mesmo que João: arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e sereis salvos. O reino se aproxima e o rei vem. Somos ministros de uma nova aliança, não escrita em pedra, mas no coração pelo dedo do Espírito. Em sua primeira vinda, ele veio como cordeiro, manso e entregue, oferecendo-se em humilde obediência. Virá outra vez como o mesmo Cristo, agora revelado como o leão da tribo de Judá, revestido de autoridade e poder. Se João endireitou a vereda para o sacrifício do Cordeiro, nós, pelo Espírito Santo que em nós habita, endireitamos hoje o caminho para a entronização do leão. João apontou para o sangue que purifica. Nós proclamamos esse mesmo sangue e anunciamos com santa urgência que o Cordeiro que foi imolado está à porta e virá como rei, revestido de majestade para julgar os vivos e os mortos. A responsabilidade divinamente confiada a nós é gloriosa e solene. Não fomos chamados para entreter, mas para exaltar o Senhor. Não para agradar aos homens, mas para anunciar Cristo. Somos embaixadores do reino, ministros de Cristo, trombetas nas mãos de Deus. E ai de nós, se o som que emitimos for incerto, tímido, indistinto do ruído produzido pelo mundo. A noite avança, a ceifa se aproxima e os passos do rei já ecoam sobre os montes. Que nossa voz seja como a de João, destemida, clara, centrada em nosso Senhor Jesus Cristo. Que ela ressoe nos púlpitos e nas praças, nos becos e nas casas, nos campos e nas telas. Onde quer que haja um ouvido humano e uma alma em trevas, ergamos a voz com coragem e compaixão. O Rei vem, arrependei-vos e crede no Evangelho. Se te sentes fraco, saiba, o Espírito que estava sobre João habita em ti. Ele é a tua força, ele é a tua direção, ele é a tua ousadia. Não és tu quem realiza a obra, mas Cristo em ti, a esperança da glória. É Ele quem opera em ti tanto o querer como o efetuar, pois sem Ele nada podeis fazer. Não esperes por circunstâncias melhores, espera no Senhor. Erga a voz e proclame ao mundo as boas novas do reino de Deus. Levanta-te, sacode o pó da incredulidade e ergue-te da letargia espiritual. Coloca-te a caminho, firma teus olhos no Salvador crucificado e exaltado. Que tua vida proclame como João: menos de mim, mais de Cristo, que eu diminua e ele cresça. E quando tua voz falhar, que o teu sangue, se preciso for, diga o que teus lábios não puderem mais: o Rei vem. Sejamos a voz que clama, sejamos fiéis no pouco, sejamos ousados na verdade. E quando os céus se abrirem e o Filho do Homem descer com poder e grande glória, bem-aventurado aquele a quem ele encontrar como voz que clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.